Olá pessoal, aqui do nosso canal Professor Rafael Marinho. Pessoal, eu sei que muita gente teve a curiosidade de entrar aqui pelo título, né? Como passar em concurso de residência. Então eu vou mostrar para vocês aí 5 passos de como ser aprovado em concurso de residência. E o que você tem que fazer para ser aprovado em concurso de residência. Recentemente eu fiz uma live lá no meu Instagram, onde deu mais de 1.500 pessoas online assistindo essa live com a gente. E muita gente não conseguiu assistir, perguntou: professor, você vai fazer de novo esse tema? Eu me interessei muito no dia que eu faço para ter acesso. Então resolvi aqui no nosso canal do Instagram falar um pouco novamente desses 5 passos de como ser aprovado, tá? Então, quais são os 5 passos básicos? Então o primeiro passo é planejamento, o segundo passo é métodos de estudo, o terceiro passo é disciplina, o quarto passo motivação e o quinto e último passo é perseverança. Então vamos começar aí falando de cada um, tá? Que a gente vai aos poucos aqui esclarecendo as coisas para vocês. Então o primeiro passo é planejamento. Então o que é o planejamento, professor? O que eu tenho que planejar para começar a estudar? Primeira coisa, você precisa saber onde, meu filho, você quer chegar. Onde você quer chegar, o que você quer ser, o que você planeja fazer da tua vida, tá? É isso que é o planejamento. Não entendi ainda, professor, o que você quer ser? Você quer ser um enfermeiro, por exemplo, um enfermeiro federal, concursado federal da EBSER? Você quer ser um enfermeiro, por exemplo, dos bombeiros? Você quer ser um enfermeiro dos tribunais? Você quer ser, trabalhar na atenção básica? O que você quer ser? É isso que eu estou perguntando. Você quer fazer uma residência? Tá? Que hoje é um primeiro passo para ser um enfermeiro de sucesso, a fazer uma residência é fundamental hoje. Então o que você quer ser? Você precisa definir isso aí, tá bom? Você precisa definir isso. Definiu isso, tá? Beleza, já sei onde que eu quero chegar, já sei o que eu quero ser. Por que isso é importante? Porque aí você vai no segundo passo, que é definir onde você vai encontrar as oportunidades que você sonha ser, tá? Então você precisa encontrar as oportunidades. Você pode... Aí vai pesquisar, né? Hoje no Brasil existe uma infinidade de concursos abertos. Se você colocar, por exemplo, em sites, por exemplo, de pesquisa de concurso, você coloca no PCI concurso, por exemplo, você tem infinitas municípios abertos aí com provas de concurso. Você tem alguns estados que de repente podem estar com concurso aberto ou podem abrir recentemente ou que vão abrir, tá? Nós temos concursos federais aí que abrem, né, com bastante constância, né? A prova disso é os hospitais universitários que estão com concurso aí desde 2012, 2013, abrindo concurso aí continuamente, dando muita oportunidade de você ser concursado, tá? Então você precisa definir isso. Então, para que eu vou definir isso? Para você ir em busca dos editais. Então, por que eu preciso saber e conhecer o edital? Turma, porque o edital vai ser fundamental para o teu planejamento. Porque quando você busca o edital, por exemplo, da residência que você quer fazer, do concurso que você se planeja fazer, você já começa a identificar quais são os assuntos que você vai estudar. Por exemplo, quando você pega lá o edital da EBSER, por exemplo, você consegue observar que cai o quê? Português, cai SUS, cai raciocínio lógico, não é? Cai enfermagem específica. Então é importante você já ter isso em mente. Por quê? Porque isso vai servir de base para o teu estudo, tá bom? O teu estudo vai servir de base. Então você vai se planejar dentro desses conteúdos. Quando você pega edital, por exemplo, de residências, você observa que algumas residências mudam. Algumas residências não cai português, algumas residências são só enfermagem e SUS, algumas residências nem cai SUS, algumas residências é só enfermagem, algumas residências cobram enfermagem, SUS e português, tá? Então você precisa também conhecer o edital. Por quê? Porque tem edital que não cobra prova de título. Então se você não tem prova de título, caminha aí para os concursos que não tem prova de título. Mas se você tem bastante título, caminhe para os editais que tem prova de título, porque vai ser vantagem para você, tá bom? Na segunda fase do concurso. Então isso é muito importante, você definir esse planejamento, tá bom? Então depois que você planeja tudo isso, você precisa saber também que material você vai utilizar para estudar. Que materiais? Você precisa organizar o seu conjunto de material. Professor, por onde eu vou estudar? Você tem livros, apostilas, né? Você tem os manuais do Ministério da Saúde que eu oriento que é por onde você deva começar a estudar. Nós temos os manuais, por exemplo, da hipertensão, da diabetes, da hanseníase, da tuberculose, manual de vacinação. Nós temos manuais de doenças transmissíveis, tá? Das hepatites, HIVs, por exemplo. Nós temos um infinito de manual que são disponíveis aí pelo Ministério da Saúde, que são fonte
tá, das questões de concurso, que é por onde vocês deverão estudar. A maioria, pessoal, a maioria desses cursos online, dos cursinhos, o texto base, a fonte base de referência é o Ministério da Saúde, tá bom? Então é por lá que você tem que começar a estudar. Baixem as leis de SUS, a Lei 8080/90, a 8142/90. Então baixem todas essas leis que são cobradas, NOA, NOBS, todas essas leis complementares do SUS. Então você tem que começar a estudar pela fonte base, que é o Ministério da Saúde, tá? Que é a maioria. Depois você começa com outros livros, né? Por exemplo, tem os livros, por exemplo, de clínica médica e cirúrgica. Nós temos bons livros de clínica médica e cirúrgica, então são os livros também que são bem adotados aí nas provas de concurso. Depois que você tiver uma gama de conhecimento, você vai começar a aprofundar. Nós temos aí apostilas que já são voltadas diretamente para concurso público, cursos online que são voltados diretamente para concurso público, mas comece pela fonte, tá? Comece pela fonte porque nós temos alguns cursos aí que tem algumas apostilas com muito erro, algumas coisas equivocadas, e você estuda aquilo equivocadamente, na hora da prova cai e você erra, mas estava na apostila, mas não é aquilo que está no manual do Ministério da Saúde, tá? Então fiquem de olho nessa questão aí, tá bom? Alguns tribunais também, algumas provas de concurso, cobram o material específico. Por exemplo, se você quer ser enfermeiro do tribunal, você vai ver que eles cobram, por exemplo, o regimento do tribunal. Quando você vai para a EBSER, por exemplo, eles cobram o regimento da EBSER, tá? Então você tem que estar de olho nisso aí para te direcionar, para você não ficar estudando à toa, coisa que não vai cair na tua prova, tranquilo? Então se planejou, você já sabe onde você quer chegar, você já sabe que tempo você disponível tem para estudar, porque isso é importante. Quanto tempo disponível você tem para estudar? Tem gente que tem 4 horas por dia, tem gente que tem 8, tem gente que tem 12. Então você precisa definir quantas horas por dia você tem de estudo. Então você definiu onde você quer chegar, você já sabe onde você vai conseguir chegar, ou seja, você já buscou os editais, você já sabe, então fique de olho na data do edital, quando vai ser lançado esse edital, você já sabe os conteúdos do edital e você já sabe que conteúdo você vai ter que estudar, beleza? Agora você precisa se organizar com alguns outros materiais de estudo, por exemplo, caneta, né, fundamental, lápis que gosta de gente que gosta de escrever, apagar, marcador de texto, eu não sei estudar sem marcador de texto, tá? Bloquinho de anotação, então pegue tudo que você vai precisar de estudar, tá? Além disso, água, lanchinhos que você come ali durante o seu estudo, tá bom? Então deixe tudo isso preparado ao teu redor, tá? Caso você precise, ó, estenda a mão, pega aqui, pega ali, você não vai precisar se levantar para beber, o marcador de texto está lá no quarto, deixa eu ir lá, o bloquinho está lá na sala, então você não perde tempo, você não tira o foco, você precisa estar focado com todos os materiais ao teu redor. Beleza? Então você já planejou os materiais, o teu tempo, tá? E como você vai conseguir chegar. Outro passo o segundo passo é os métodos de estudo. Que método eu vou utilizar para alcançar esse objetivo? Então olha só, a gente fica perguntando, professor, é melhor estudar de forma presencial ou de forma online? É melhor estudar de individual ou com um grupo de pessoas? É melhor estudar lendo alto ou lendo baixo? Não existe fórmula de bolo, pessoal. Não existe fórmula de bolo para chegar a isso, tá? Mas eu vou dar algumas dicas bacanas. Existem os pós e os contras em relação a isso, tá? Existem fatores que são positivos e fatores que são negativos. Como falei, os prós e contras. Então o que acontece? Vou dar, por exemplo, o curso presencial. É muito importante, porque o curso presencial ele te dá o envolvimento com pessoas, o envolvimento mais próximo do professor, dos teus colegas. E isso te dá uma coisa chamada motivação, que a gente vai falar mais na frente, tá bom? Você consegue sentir o clima, né, de concurso, isso te funciona, isso te estimula, isso faz com que você queira mais, você vê um coleguinha estudando, nossa, aquele cara é muito inteligente, quero ser igual a ele, e você consegue estudar, você consegue aprender com ele, então você consegue se juntar, você consegue aí ter um maior número de informações, tá bom? Então isso é importante. Você consegue também tirar dúvidas mais facilmente estudando de forma presencial, porque você está ali assistindo, o cara tem uma dúvida, você pergunta, professor, não entendi. O professor vai de 10 formas possíveis te explicar de como você entender aquilo, né? É diferente, por exemplo, do curso online. Se você não entender, você vai voltar 50 vezes, o cara vai explicar 50 vezes a mesma coisa, porque é aquele que está gravado, não é? Ele vai explicar de forma diferente.
Em compensação, o curso online tem uma vantagem que você pode assistir a hora que você quiser, na sua casa, no seu computador, no seu tablet, né? E você pode assistir quantas vezes quiser. Na verdade, é uma parte também positiva disso. Então existem as partes positivas e as negativas, tá? Isso você pondera aí de escolher um ou outro. Se você pode ter as duas formas, melhor ainda, você vai ter um recurso a mais para a sua aprovação, tá bom? Então vamos junto aqui para o próximo tema em relação a isso. Então, continuando esse método de estudo, estudar lendo baixo, estudar lendo alto. Isso aí vai de cada um, não interessa, tem gente que se dá melhor. Eu, por exemplo, gosto de estudar lendo baixo, eu não gosto de verbalizar estudando. Mas tem gente que lê verbalizando, vai aqui ó, ouvindo e vai já gravando. Então, existe pessoas e pessoas que vai depender de método para método a sua maior facilidade de estudar. Isso, turma, é subjetivo. Nós somos pessoas subjetivas. Então isso vai de cada um. Cada um vai descobrindo ao longo da sua preparação, sua etapa, qual o melhor método que ele absorve mais e que ele aprende mais, tá? Isso é muito relativo. Estudar de forma individual, estudar de forma em grupo. Eu particularmente gosto de começar de forma individual. Interessante você começar de forma individual, porque às vezes você ainda não tem embasamento nenhum, você não tem conhecimento nenhum. Então você começa a se apropriar do tema, conhecer, estudar, para depois, quando você for estudar com o grupo, você já tem em mente o que é algumas coisas, você já tem alguns conceitos, você já sabe algumas coisas, e aí você tem já embasamento de discutir. O que não dá é que você ir para um grupo, você não ter ideia de nada, não saber de nada, querer estudar em grupo. Aí é um pouco complicado todo mundo começar do zero, porque aí se perde muito tempo. Então é interessante que todos do grupo já tenham uma base, e aí você troca questão, troca informação, e isso todo mundo sai ganhando, tá, em relação a isso aí. Outra coisa interessante é quantas horas de estudo por dia você estuda, professor? Eu recebo muito essa pergunta. Isso também é muito relativo, turma. Tem gente que com 2 horas de estudo tem mais proveito do que pessoas que estudam 4 horas. Então cada pessoa tem uma capacidade de absorção do conteúdo diferente. Então isso é muito relativo. Tá? Então o importante é que no momento que você definiu o seu estudo, o seu tempo de estudo, você cumpra o seu tempo de estudo, tá bom? Você cumpra o seu tempo de estudo. Então a terceira fase, que é disciplina. Então tenha disciplina naquilo que você vai fazer. Tenha muita disciplina naquilo que você vai fazer. Então não abandone o seu tempo de estudo. Olha só, se você planejou estudar 2 horas de estudo, tente fazer essas 2 horas de estudo. Não tente também ser muito audacioso. Tá? Não que, eu sou o cara, eu vou começar agora a estudar 10 horas por dia. Você não vai conseguir, você não vai render. Você pode até ficar 10 horas lá sentado lendo, mas não vai entender nada. O estudo, pessoal, é uma maratona, tá? É uma maratona onde você está concorrendo com um monte de gente, você está correndo contra o tempo, você está correndo contra você mesmo, você está vencendo seus próprias barreiras e objetivos. Então é como uma maratona. Na maratona, você olha lá aqueles maratonistas, aqueles caras que correm lá 40 km, 50 km, os caras não conseguiram, não começaram correndo do dia para a noite, não. Eles começaram lá correndo ali 1 km, 2 km, 3, depois foi aumentando. Tá? Então o estudo é semelhante a isso. Você vai começar estudando devagarzinho, estudando hoje 1 hora, amanhã 2 horas, amanhã 3 horas. E aí você vai evoluindo e você vai ver o quanto você vai evoluir se você focar nesse objetivo e ser determinado em relação a isso. Tá bom? Então você precisa ter disciplina em relação a isso aí. Fecha a porta do teu quarto, tá? Fala pro papai, pra mamãe, pro namorado, pros irmãozinhos, quando eu estiver estudando aqui, por favor, não me interrompa, tá? Então isso é preciso ter disciplina em relação a isso. Ninguém pode lhe interromper nesse momento. Vai acontecer, tá? Vai acontecer nesse momento você às vezes está um pouco cansado, realmente você está num dia chato, aconteceu alguma coisa, não está entrando conteúdo na tua cabeça. Relaxa um pouquinho, sai, vai beber uma água, tá? Vai comer alguma coisa, vai ouvir uma música e depois você retorna. Mesmo assim, não conseguiu até ainda retornar ao estudo, deixa para amanhã. O que não pode é esse deixar para depois virar uma rotina, porque a rotina tem que ser o teu estudo e não essas coisinhas que ficam aí lhe atrapalhando. Beleza? Então isso é muito importante você ter dentro do seu planejamento. Vá anotando tudo isso aí, tá? Que isso é importante aí para a tua aprovação. Outra coisa interessante é você colocar dentro da tua disciplina que você precisa também relaxar, você precisa também fazer exercício físico.
você precisa também de momentos de lazer. Então, preparatório para concurso, se preparar para concurso é um conjunto de coisas. Não vai imaginando você que você vai se lascar estudando 12 horas, não quer mais falar com ninguém, eu não quero, não vou abrir, você tem que abrir mão de coisas? Tem que abrir mão de coisas, mas você precisa também relaxar, você também precisa fazer exercícios físicos, isso é fundamental, tá? Aí no auxílio da tua conquista, tá? Isso eu recomendo como uma coisa muito importante. Então não vá pela cabeça dessas pessoas que queiram se matar, que não quer mais falar com ninguém, que se trancam, que não sai mais, que não conversa mais com ninguém, tá? Isso acaba que te deixando um pouco apreensivo, né, ansioso, tá bom? Então relaxa, você precisa desse momento de relaxamento também. Outro passo interessante, tá? Depois de disciplina, é você ter perseverança, tá bom? Então tenha perseverança naquilo que você está fazendo, tá bom? Persevere naquilo que você está fazendo. Então você precisa não desistir daquilo que você está fazendo. Estudar não é tão fácil. Nem todo mundo gosta de estudar. Não vem dizer que estudar é bom, não. Tem gente, eu amo estudar. Mentira! Estudar é uma coisa ruim, tá? É uma coisa ruim. Você vai se adaptando ao longo do tempo e você consegue ter afinidade com aquilo, tá? Mas dizer que é bom, não. Bom é assistir televisão, gente. Bom é ir pro cinema, bom é ir pra uma praia, bom é estar com os colegas, tá bom? Bom é se divertir. Isso é que é bom. Estudar, você dizer que gosta, bacana, mas dizer que é bom, não é bom não. Existem coisas muito melhor que estudar, mas é necessário, tá? Aí pra gente ter vida boa, pra gente ter estabilidade, né, para a gente ser um profissional de sucesso. Então persevere, tá? Então por favor não desistam, não desistam. Eu tenho uma frase aqui comigo que uma vez um professor colocou no quadro, eu ainda aluno de ensino médio. Ele colocou o seguinte, os covardes, eles nunca começam. Os fracos, eles desistem no meio do caminho. Somente os fortes chegarão ao final, somente os fortes serão os vencedores. Então, não seja covarde, comece, não seja fraco, não pare no meio do caminho, seja um vencedor, vá até o final e alcance o seu objetivo, tá bom? Então, persevere, não pare. Então, perseverança é fundamental você continuar nessa caminhada. Continue, persevere. Não deu certo uma vez, tenta a segunda. Não deu certo a segunda, tente a terceira. Não deu certo a terceira, tente a quarta. Então somente aqueles que perseveram, que chegam até o final, é que vão ser vencedores, tá? Tem gente que faz a primeira vez, desiste. Não desistam. Desistir é uma característica daquelas pessoas que são fracassadas. Você não é um fracassado, você é um vencedor, você é um batalhador e você precisa aí chegar até o final e alcançar o teu objetivo. O quinto e último passo é motivação. Você precisa de motivação, você precisa ser motivado. Então leia bons livros motivacionais, escutem boas músicas motivacionais. Tem aquela música que eu até cantei lá na live, né? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa boa ação, vai dar tudo certo. Então vai dar tudo certo, se você colocar a sua boa ação, vai dar tudo certo. Agora, não vai escutar, meu filho, música que não te traga nada. Por exemplo, você vai ouvir novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão. Isso não tem nada a ver de novinha vai no chão, não vai te ajudar em nada. Então esqueça o Wesley Safadão, esqueça a galera aí, não vai te levar a muita coisa não. Isso serve para momentos que você for relaxar, né? Você vai lá no show do Wesley Safadão, vai até no chão bacana, então serve para um momento de relaxamento. Mas motivação é fundamental. Tá? Além de músicos, tem pessoas que motivam você. Tem o seu pai, tem a sua mãe, tem um namorado, tem a pessoa que você admira. Tem muita gente que me diz, professor, você é uma motivação para mim. Olha, fico feliz por isso, porque o fundamento, o objetivo disso aqui tudo, realmente é ajudar você, motivar você a conquistar teus sonhos, a conquistar os teus objetivos. Tá? Turma, estudar é duro, estudar não é fácil. Tá? Eu consegui ser aprovado em 6 concursos públicos. Eu fui aprovado na minha primeira residência,
logo de cara, em primeiro lugar, fui aprovado nos 3 primeiros concursos EBSERH de todo o Brasil, mas tudo isso com muito fruto de muito estudo, de muita dedicação. Não é fácil, porque eu também não desisti. Ah, professor, se eu nunca fui reprovado em concurso, já. Quando eu era acadêmico de enfermagem, eu comecei já a fazer os concursos e eu não tinha muito bom êxito, talvez ainda porque não era formado, faltava experiência. Na minha época não tinha material de concurso, não existia curso online, não existia porta, não existia nada. Então eu ia direto nas fontes do Ministério da Saúde, tá bom? Então você precisa de motivação, pode ser o teu namorado também te motivando, enfim, existem pessoas que podem te motivar de qualquer forma, vídeos motivacionais, filmes motivacionais, então busque essa motivação para você ser aprovado e você ser um grande profissional na área da enfermagem, tá bom? Então conte sempre comigo, conte sempre com o professor Rafael Marinho, o nosso canal vai estar aberto para você, sempre aqui estaremos com vídeos novos, tá trazendo para você grandes novidades e grandes dicas para concursos e também, né, na tua assistência diária como enfermeiro, como técnico de enfermagem também, isso serve também para vocês, tá bom? Então um grande abraço, siga a gente, a nossa página lá no Facebook, Professor Rafael Marinho, nosso Instagram também, Professor Rafael Marinho, então todas essas redes sociais são voltadas para vocês, com o objetivo de ajudá-los, de auxiliá-los, de fazer uma enfermagem mais forte, mais científica e mais coesa, tá bom? Então um grande beijo, até o nosso próximo vídeo, fui!